Você sabia que Donald Trump, o homem famoso pelos cassinos, festas e uma vida de excessos, nunca bebeu uma gota de álcool na vida? É verdade, ele é totalmente abstêmio. E a razão é trágica. O irmão mais velho dele, Fred Jr., lutou contra o alcoolismo e morreu por causa da doença. Trump viu o sofrimento do irmão e fez uma promessa pessoal de nunca beber. É um lado dele que pouca gente conhece, o da disciplina rígida e da lealdade familiar. Mas, e se eu te disser que essa mesma mentalidade, essa lealdade pessoal levada ao extremo é exatamente o que ele está usando agora para virar a economia do Brasil de cabeça para baixo? Pois é, há poucos dias o mundo da política e da economia brasileira levou uma rasteira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, soltou uma verdadeira bomba. Em uma carta direta ao presidente Lula, ele deu o recado: ou o Brasil para o que ele chama de perseguição ao ex-presidente e amigo dele, Jair Bolsonaro, ou a partir de 1º de agosto, todos os produtos brasileiros vão pagar uma tarifa de 50% para entrar nos Estados Unidos. Ou seja, por causa de uma suposta lealdade a um amigo, ele ameaça uma nação inteira. E a justificativa do comércio injusto? Pura balela. Como já foi noticiado por diversos portais de notícia, nós compramos mais deles do que eles de nós. Isso tem nome, é usar o poder como um porrete, e quem apanha somos nós. Meu nome é Fábio Roger e neste vídeo eu não só vou te explicar a confusão que essa treta vai causar, e ainda vou te mostrar quem está ficando mais forte com tudo isso aqui no Brasil, a direita ou a esquerda? Exatamente, Lula versus Bolsonaro. Um deles virou um monstro com essa treta e o outro virou um gatinho filhote. Então, vamos lá. Ok, então qual é a história real por trás dessa tarifa? Por que o Trump está fazendo isso? A desculpa oficial a gente já sabe. Ele diz que é para defender o grande amigo dele, Jair Bolsonaro, de um caça às bruxas da justiça brasileira. E há pouco tempo ele até já disse que não é bem assim amigo não. Mas de toda forma, essa desculpa não para em pé. Lembra daquela história de que o nosso comércio é injusto? Como a gente viu, isso também não faz sentido. É o Brasil que compra mais dos Estados Unidos. E quer saber o mais irônico? Essa atitude pode ser um tiro no pé para os próprios americanos. E vou te explicar agora o porquê. O Prêmio Nobel de Economia Paul Krugman escreveu no The New York Times que essa tarifa é uma loucura. Por quê? É simples. Se o café, a carne e o suco de laranja do Brasil ficam mais caros por lá, quem paga a conta no final é o próprio americano no supermercado. O preço do café da manhã deles sobe por causa de uma decisão política. Então, se a desculpa não cola e ainda prejudica os americanos, por que ele faz isso? A resposta é simples: poder. É uma jogada de marketing político para a base de leitores dele, que adora uma demonstração de força e para mandar um recado para o mundo. E enquanto ele faz o show dele, quem paga o pato é o agricultor brasileiro, é o trabalhador da Embraer aqui em São José dos Campos. E você, que vê o dólar subir e os preços no mercado dançarem conforme a música que toca em Washington. Essa é a treta de verdade. E agora, vamos ver como essa conta chega no seu bolso. Beleza, já entendemos a briga dos políticos, que é mais uma demonstração de poder do cara do cabelo diferente. Mas como essa treta sai de Washington e vem parar no seu prato de comida, no seu extrato bancário? Então, vamos lá. Pensa nos principais produtos que o Brasil vende para os Estados Unidos: carne, suco de laranja, aço e até os aviões da Embraer. A CNN Brasil publicou que só de carne e suco a gente vende bilhões de dólares por ano para eles.
Agora, o passo a passo do desastre. Passo 1. Com o imposto de 50%, nossos produtos ficam caríssimos lá e os americanos param de comprar. Passo 2. As empresas brasileiras que vendiam para eles, como os grandes frigoríficos, começam a perder rios de dinheiro. Passo 3. Para não quebrar, o que elas fazem? Cortam custos. E o custo mais fácil de cortar é o emprego. Ou seja, desemprego para muita gente. A ANBIEC, que é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, já disse em nota ao G1 que isso pode prejudicar milhares de trabalhadores. Então o Brasil tem suprido a necessidade americana com a carne brasileira e agora essa taxação praticamente inviabiliza o envio da carne brasileira aos Estados Unidos. Uma taxação que vem sem nenhum viés econômico, sem nenhuma explicação comercial econômica, mas sim com um viés político. E isso é muito ruim para o mercado brasileiro e para o mercado americano também. O mesmo vale para a Embraer, que, segundo a BBC Brasil, vende 60% de seus aviões para os Estados Unidos. O emprego em São José dos Campos fica na corda bamba. E o golpe final vem aqui. Essa crise de confiança faz o dólar aumentar, mas ainda nem tanto quanto pode aumentar nos próximos dias. E com o dólar alto, tudo que depende da importação fica mais caro. O combustível que usa petróleo importado, o seu celular, as peças do seu carro, o trigo do pão e o seu salário virando fumaça por causa de uma briga que não é sua. Mas não se desespere agora. Vamos ver o que o governo Lula diz que vai fazer a respeito. E a resposta, meu amigo, pode te surpreender. Fica aí. Aproveita, já deixa o like e se inscreva no canal. No meio dessa confusão toda, a grande pergunta é: o que o governo brasileiro está fazendo? A resposta oficial tem duas partes, e uma delas é bem arriscada. Parte 1. A diplomacia. O presidente Lula disse em entrevista que vai criar grupos de trabalho com empresários para estudar o prejuízo e buscar novos mercados como a China. Além disso, o Itamaraty, nosso Ministério de Relações Exteriores, devolveu a carta de Trump, chamando-a de ofensiva. Até aí, tudo bem, mas é na parte 2 que a coisa fica perigosa. O governo ameaçou usar a chamada Lei da Reciprocidade. O que é isso? É a famosa lei do olho por olho, dente por dente. Basicamente, significa pagar na mesma moeda. Se eles taxaram nossos produtos em 50%, nós vamos taxar os produtos deles em 50% também. Parece justo, né? Mas é uma aposta altíssima. O professor Carlos Poggio resumiu a situação. Essa briga é como Davi contra Golias. Por quê? Porque nós dependemos muito mais deles do que eles de nós. A Folha mostra que, em 2024, compramos mais de 40 bilhões de dólares em produtos americanos. São coisas importantes, como peças de avião, medicamentos e combustíveis. Se o governo taxar esses produtos, o preço deles aqui dentro dispara, ou seja, o feitiço pode virar contra o feiticeiro e quem paga a conta de novo somos nós. Enquanto os políticos discutem esses planos de longo prazo, vários economistas já apontam que essa briga pode aumentar a inflação em mais de 0,3%. É o seu dinheiro perdendo valor agora. O jogo político. Quem se beneficia com essa crise? Ok. A gente já viu o prejuízo no nosso bolso e a resposta do governo, mas em toda crise tem sempre alguém tirando alguma vantagem. E aqui a política joga um jogo de xadrez que pouca gente vê. Pensa comigo, antes dessa tarifa, qual era o principal assunto em Brasília? Eram os problemas internos do governo, a economia que não decola, a articulação política, INSS, enfim. Agora, qual é a manchete de todos os jornais? Exato, a briga com Trump.
É isso, politicamente pode ser uma bênção disfarçada para o governo Lula, por 3 motivos. Primeiro, o efeito inimigo externo. É como uma briga de família. Todos podem estar discutindo, mas se um vizinho chega gritando no portão, a família se une contra ele. O analista político Oliver Stuckel, em entrevista ao Newsfeed, explica que um ataque externo como esse tende a criar um sentimento de união nacional. A população se junta ao seu líder para defender o país. Segundo, mudar o foco. Fica muito mais fácil para o governo culpar o ataque do Trump pela alta do dólar em plena inflação, tirando o foco dos problemas econômicos internos que já existiam. A crise vira uma cortina de fumaça perfeita. E o terceiro, que é o mais genial do ponto de vista político. Terceiro, encurralar a oposição. A direita brasileira, que tem em Bolsonaro seu maior líder, fica numa sinuca de bico. Se criticam a resposta de Lula, parecem fracos. Se apoiam a atitude de Trump, que é amigo de Bolsonaro, são vistos como vira-latas, que ficam contra o próprio país. A revista Veja publicou uma análise mostrando exatamente isso. A bomba de Trump acabou ajudando Lula e prejudicando a imagem do bolsonarismo. Então, por mais que a economia sofra, politicamente, a crise deu ao governo uma nova bandeira para levantar, a da soberania nacional. E pesquisas da Exame e Atlas Intel já mostram que a aprovação do governo melhorou depois do início dessa confusão. É o jogo sujo da política. Mas agora que você entende a jogada deles, vamos focar na sua jogada. Você sabia que os bancos conseguem transformar R$1 em R$100 de forma extremamente fácil? Assista ao vídeo que está aparecendo aqui do meu lado e entenda como magicamente eles fazem isso. E te aguardo no próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Até mais.